Sempre que o assunto é decaimento radioativo, muito se fala sobre como os átomos liberam radiação na forma de partículas alfa, beta ou gama. Mas vocês sabem o porquê de eles precisarem fazer isso? Bom, primeiro nós vamos fazer um esclarecimento. É normal ouvir falar da expressão átomo radioativo, mas na verdade tudo isso de radioatividade está relacionado com o núcleo do átomo. A camada eletrônica, que é onde os elétrons ficam, tem muito pouca relevância. E o motivo de alguns núcleos emitirem radiação tem a ver com estabilidade de forças. Se existe um equilíbrio entre as forças em um núcleo atômico, ele é estável. Se não, aí ele precisa emitir radiação para ficar estável. Mas que forças são essas? Why some radioactivity harms us and some don't? What's happening on the atomic level? Do you have any idea? The heat or something like that? I don't know. The cells could change? Antes de continuar, a gente sabe que para muitas pessoas o ano só começa depois do carnaval. Pensando nisso, o Cambly, que é a maior plataforma online para você aprender inglês diretamente com professores que falam inglês como língua nativa, está fazendo uma oferta especial. Por apenas R$ 68,00 você tem acesso ao plano com 1 hora de aula por semana. Isso é muito barato. Nunca é tarde para começar a aprender uma nova língua, ainda mais uma tão importante para o mundo de hoje quanto o inglês. Tudo que você precisa fazer é clicar no link aqui da descrição ou usar o cupom Ciência Todo Dia Começou e fazer o ano começar de vez aprendendo coisas novas. Mas se eu fosse vocês, eu não demoraria, porque esses cupons são limitados. Então garanta o seu antes que alguém garanta antes de você. Mas agora de volta ao tema do vídeo. Que forças são essas que fazem átomos serem radioativos? O núcleo de um átomo é formado por prótons e nêutrons. Os prótons têm carga positiva e nêutrons são neutros eletricamente. Daí que vem o nome. Mas isso cria um problema. Se um núcleo tem mais do que um próton, como os dois são positivos, nós vamos ter uma força de repulsão elétrica entre eles. E essa repulsão é muito grande. Se nós calcularmos qual é a força de repulsão entre dois prótons de um átomo de hélio, ela é equivalente à força-peso de uma bola de 8 quilos. E nós estamos falando de prótons, que tem 10 elevado a menos 27 quilogramas. Se essa é a força para um núcleo de hélio que só tem 2 prótons no núcleo, imaginem a força para um núcleo de chumbo que tem 82 prótons. Ok, mas se essa força de repulsão é tão grande, então, como é que os átomos não explodem? A resposta é que a força elétrica não é a única força agindo no núcleo. Existe uma outra força que é forte o suficiente para balancear a força elétrica entre os prótons. E o nome dela é força forte. Não foi um nome muito criativo, mas é o que a gente tem hoje. Nome melhor eu vou ficar devendo para vocês. Essa força só age em pequenas distâncias, muito próximas do tamanho do núcleo dos átomos. Para qualquer distância maior do que isso, ela é bem próxima de zero, por isso que nós não sentimos ela diretamente. E aqui nós estamos mais próximos de responder por que existem átomos radioativos. A força forte age sobre os prótons e nêutrons mantendo o núcleo junto. Quando não existe equilíbrio entre a força forte e a força eletrostática, o núcleo atômico fica instável. E é isso que nós chamamos de radioativo. Eu vou dar alguns exemplos. O fósforo 32 é instável. Ele tem 15 prótons e 17 nêutrons no núcleo. Já o fósforo 31 é estável. Ele tem 15 prótons e 16 nêutrons no núcleo. É esse nêutron a mais no fósforo 32 que faz com que o núcleo seja instável e, portanto, radioativo. Esse nêutron a mais se transforma em um próton, um elétron e um antineutrino, e aí ele vira um átomo de enxofre 32. O elétron liberado aqui é chamado de partícula beta-, que é justamente um dos tipos de radiação. Só que por agora eu não vou entrar no mecanismo quântico que faz o nêutron decair. Nós vamos apreciar o sabor dessa explicação outro dia. Quem entendeu, entendeu. O enxofre 32 que nós acabamos de criar tem 16 prótons e 16 nêutrons e não é radioativo. De uma forma parecida, o nitrogênio 13 tem 7 prótons e 6 nêutrons. Nesse caso, existe um excesso de prótons, fazendo o núcleo ser radioativo. O que acontece nesse caso é que um dos prótons decai para um nêutron, mais um neutrino, mais um pósitron. O pósitron é a antipartícula do elétron. Ele tem a mesma massa do elétron, só que carga positiva, ao invés de negativa que nem o elétron. E aí isso é chamado de partícula beta-, outro tipo de radiação. Então o nitrogênio que perdeu um dos seus prótons se torna o carbono 13, que tem 6 prótons e 7 nêutrons. Só que o carbono 13 não é radioativo, justamente porque ele encontra esse balanço no núcleo. Outro tipo de partícula emitida é a partícula alfa, que tem 2 prótons e 2 nêutrons. A massa dela é cerca de 7.000 vezes maior do que a de uma partícula beta. E esse tipo de decaimento é mais comum de ser observado em núcleos com mais de 83 prótons. E uma curiosidade interessante do universo é que
Todo átomo com mais de 82 prótons no núcleo é radioativo. Não existe, simplesmente não existe uma combinação de prótons e nêutrons que resulte em um núcleo estável para esse número de prótons no núcleo. Existem cerca de 400 núcleos naturais e artificiais emissores de partículas alfa. E ainda falta eu falar da última radiação, a radiação gama. Radiação gama são fótons. Ou seja, eles não têm massa e nem carga. Normalmente um núcleo que ainda está excitado emite radiação gama. E nesse caso, não existe a transmutação. Ou seja, o núcleo não se transforma em outro núcleo de outro elemento. É incrível como a natureza funciona. O excesso ou a falta de uma partícula pode causar uma grande diferença em um átomo como um todo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco melhor sobre o que causa radiação nos elementos com esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Vocês estão radiantes hoje. E se você tiver alguma dúvida sobre o universo que você quer ver sendo respondida nesses vídeos, é só deixar um comentário.